Olá, o meu nome é Pedro Lopes Dalmolin, eu sou estudante, estou no quarto ano do curso técnico em Química na Fundação Liberato e junto com a minha colega Érica Gabriela de Matos, nós desenvolvemos essa pesquisa intitulada Avaliação in vitro dos efeitos medicinais do extrato de espinheira santa no tratamento de úlcera péptica. A nossa orientadora é a professora Paola Del Vecchio, co-orientadora a professora Rosane Catarina dos Santos e colaboradora o professor Eduardo Luiz Conrad. Então, a partir de 1983, após a descoberta da associação da úlcera péptica com a bactéria Helicobacter pylori, essa é estabelecida a principal causa da doença. Além dela, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais também são considerados uma causa do problema. E a prevalência de úlceras no Brasil em homens e mulheres é de 0,2% e 0,1%, respectivamente, e a taxa de mortalidade é de 3.000 a cada 100 mil habitantes. O nosso corpo ele passa por diversos processos oxidativos, e isso é uma coisa comum, mas quando eles ocorrem de maneira desregulada, geram um excesso de radicais livres. E esses radicais livres podem danificar algumas membranas biológicas e agravam o processo de ulceração. E a planta do nosso estudo é a Maitenus ilicifolia, que é nativa da região sul do Brasil, e é um conhecimento popular há muito tempo já de que ela possui eficiência no tratamento de problemas estomacais. Então, muita gente, quando sente alguma dor, algum incômodo no estômago, acaba recorrendo ao chá de espinheira santa como uma forma de tratamento. Com isso, o objetivo geral do nosso trabalho ficou definido como avaliar o potencial antibacteriano e a capacidade antioxidante do extrato aquoso de Maitenus ilicifolia por meio de uma avaliação in vitro e analisar seus efeitos medicinais no tratamento de úlcera péptica. A nossa metodologia é dividida em quatro etapas, e a primeira é a elaboração do extrato aquoso. Para fazer isso, nós utilizamos 20 gramas do caule das folhas da espinheira santa, foram limpas e secas em estufa a 40 graus Celsius, e após isso, elas são trituradas, maceradas e vão para infusão durante 15 minutos em 100 ml de água a 70 graus Celsius. Então, nós obtemos o extrato concentrado que está exemplificado na figura 2. E a segunda parte da nossa metodologia é a triagem fitoquímica, que é a parte em que nós realizamos uma série de testes para conseguir identificar os compostos existentes na planta e conseguir ligar esses compostos com os efeitos medicinais que a planta apresenta. Nós realizamos os testes de cumarinas, flavonoides, saponinas e taninos. Então, para a terceira e quarta etapa, nós utilizamos as diluições de extrato. Nós pegamos o extrato concentrado e diluímos em água até ficar com concentrações igual a 100, 500, 1.000, 2.000 e 4.000 microlitros por ml. Então, partimos para a avaliação da capacidade antioxidante dessas diluições pelo método de captura do radical ABTS. Começamos com a curva padrão, a partir da solução de Trolax, que nós fazemos 7 diluições. Depois, nós pegamos uma alíquota de 30 microlitros de cada uma delas e passamos para tubo de ensaio contendo 3 ml da solução diluída de ABTS. Levamos para o agitador de tubos, aguardamos 6 minutos e após fazemos leitura em espectrofotômetro. Avaliar a atividade antioxidante total, nós utilizamos as 5 diluições do extrato e o processo é bem similar, 30 microlitros de cada solução para tubo de ensaio contendo 3 ml da solução diluída do radical ABTS. Passamos para o agitador de tubos, 6 minutos de espera e após fazemos a leitura em espectrofotômetro. E a última parte da nossa metodologia é a avaliação da atividade antibacteriana. E para essa parte, nós utilizamos os extratos em diferentes concentrações, tanto esterilizados em autoclave quanto esterilizados em membrana filtrante. E nós utilizamos duas bactérias padrões, a Escherichia coli, que é gram-negativa, e a Staphylococcus aureus, que é gram-positiva. Além disso, a gente levou em conta de que a Escherichia coli é uma enterobactéria, assim como a Helicobacter pylori. E nós realizamos a avaliação da atividade antibacteriana pelo método de difusão em agar por disco, que consiste na aplicação do inóculo bacteriano na superfície de uma placa com agar. Após isso, discos estéreis de papel filtro com os extratos aquosos da espinheira santa são colocados na superfície dessas placas, além dos controles, e essas placas são incubadas por 24 horas a 35 graus Celsius.
e após é feita a medição dos halos de inibição. E as zonas de inibição do crescimento bacteriano são relacionadas ao grau de inibição dos extratos. Então, partindo dos resultados, os obtidos na triagem fitoquímica indicaram presença de cumarinas, flavonoides, saponinas e taninos, e esses resultados, então, explicam os próximos resultados, porque esses compostos estão relacionados com o poder antioxidante do extrato e o potencial antibacteriano dele. Quando a gente vê a capacidade antioxidante, o coeficiente de determinação da curva de percentual de inibição pela concentração de Trolox foi de 0,991, então significa que 99% da variabilidade dos dados é explicada através do modelo ajustado. A gente parte, então, para os resultados em si. A maior ação inibitória foi detectada na amostra de concentração 4.000 microlitros por ml, ou seja, a mais concentrada, e a média equivalente em Trolox dela foi igual a 9,5, mais ou menos 0,26 miligramas por ml. Isso definiu-se que a atividade antioxidante foi diretamente proporcional à concentração do extrato, porque nas concentrações mais diluídas ele inibiu menos e nas mais concentradas ele inibiu mais. Então, como no estudo de Negri, que determinou o poder antioxidante dos extratos da espinheira santa pelo método do radical livre de DPPH, o extrato aquoso da planta, neste estudo, utilizando o método de radical ABTS, também apresentou forte poder antioxidante. Agora, quanto aos resultados do teste de difusão em agar por disco dos extratos autoclavados. Os extratos mais diluídos não apresentaram inibição frente à E. coli, mas todos, com exceção de 2.000 microlitros por ml, apresentaram inibição frente a Staphylococcus aureus e sem diferença significativa entre as concentrações. Agora, quanto aos extratos esterilizados em membrana filtrante, todas as concentrações apresentaram inibição frente a E. coli e sem diferença significativa entre elas. E com exceção da primeira concentração, a mais diluída, todas apresentaram inibição frente a Staphylococcus aureus, e as mais diluídas apresentaram um percentual de inibição com relação ao antibiótico menor do que as mais concentradas. E os extratos mais concentrados apresentaram um excelente percentual de inibição, de até 109,21%, quando comparado com o percentual de inibição do antibiótico. Agora, comparando diretamente os resultados dos extratos autoclavados com os esterilizados em membrana, os extratos esterilizados em membrana apresentaram um percentual de inibição maior. Isso pode ser devido à degradação de compostos termoláveis que possuem capacidade antibacteriana ocasionada pela alta temperatura da autoclave. E como citado no estudo de Negri e colaboradores de 2009, plantas medicinais são sensíveis às altas temperaturas, e essas podem causar alterações na quantidade e na qualidade dos princípios ativos da Maithamus ilicifolia. Então, o extrato elaborado nesse estudo de espinheira santa apresenta sua composição compostos bioativos, capacidade antioxidante e potencial antibacteriano nas diferentes concentrações. Esses resultados eles podem explicar cientificamente o uso do chá de espinheira santa na medicina popular. E para avaliar melhor os principais mecanismos responsáveis pelos efeitos medicinais da planta, são necessárias análises mais específicas, como cromatografia líquida acoplada a detector de massas, que será realizada futuramente, assim como a determinação da concentração inibitória mínima e os testes do potencial antibacteriano frente a Helicobacter pylori. Nossa apresentação, muito obrigada pela atenção.